O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, hoje nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. 3 pessoas em um só Deus. Professando a fé, professando a nossa fé em Deus, que é uno e trino. Como já disse, 3 pessoas num só Deus. Esse é o mistério, um grande mistério. E esse mistério é elemento diferencial da nossa fé cristã. Celebrar a solenidade da Santíssima Trindade não é somente mergulhar em elucubrações intelectuais, pode sim também. Mais do que isto, esta festa litúrgica é uma proposta para mim, para você, para nós, mergulharmos nesse grande mistério de graça, de bênção e de amor. Toda a vida da igreja, toda a ação do cristão deve estar imbuída, impregnada da graça do mistério da Santíssima Trindade. Nós estamos convidados a mergulhar nesse mistério, a mergulhar nesta graça, a fazer uma experiência profunda desse Deus, que não é um Deus distante da realidade humana, mas é um Deus próximo, que toca a nossa vida e a nossa realidade. A liturgia deste domingo, a primeira leitura tirada do livro de Provérbios, capítulo 8, traz para nós uma apresentação de Deus Pai. Deus Pai. Ao Pai, a criação do mundo, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Portanto, Deus Pai, Criador de todas as coisas. Fonte e origem de todas as coisas. Criador do céu e da terra. Criador de tudo. Essa sabedoria que desde o princípio da criação, tudo foi criado pela sabedoria de Deus. Essa sabedoria existe desde toda a eternidade. A segunda leitura nos apresenta de um modo mais direto a pessoa do Filho. Jesus Salvador, o Verbo encarnado de Deus, que se encarnou no seio da Virgem Maria. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio, o Verbo era Deus, o Verbo estava em Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 1 seguintes. Portanto, essa segunda leitura nos fala da fé pela mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Salvador. Jesus Salvador. Ele nos apresenta e ele veio a este mundo para nos renovar, para nos restaurar, para nos redimir e nos salvar. Portanto, Jesus Salvador, o Verbo eterno encarnado. E é justamente para que nós, seres humanos, tivéssemos o acesso a Deus, por meio de Jesus Cristo, Jesus se fez homem
para que nós, seres humanos, pudéssemos chegar ao encontro vivo e pessoal com Ele. Portanto, a segunda leitura nos convida e nos diz, no versículo 2 da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 2, nos diz: por Ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E no versículo 3, inclusive, vai nos falar da tribulação. A tribulação gera constância, e a constância leva a uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha na esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, na segunda leitura, carta aos Romanos nos enfatiza a presença da pessoa do Filho. E claro, o Evangelho nos traz e nos mostra do Espírito Santo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. O Espírito Santo que nos conduz. O Espírito Santo é princípio de amor, de comunhão, de perfeição e de santificação. O Espírito Santo que nos dá justamente a planificação da nossa vida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O Deus que nós acreditamos é o Deus da vida. Portanto, o Evangelho nos fala do Espírito da verdade, do Espírito que dá a vida. Querido filho, querida filha, como eu disse, o mistério da Santíssima Trindade perpassa a vida do cristão. Portanto, celebrar esta experiência, celebrar essa solenidade é um convite do Senhor para mergulharmos nesse grande mistério. Ao nascermos, nós somos inseridos em Deus no batismo, e quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No fim da nossa vida, quando o nosso corpo ele é encomendado a Deus, esta encomendação também acontece em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de iniciarmos qualquer coisa, antes de iniciarmos o dia, ou melhor, ao iniciarmos o dia, é necessário iniciarmos o dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao encerrarmos o nosso dia, nós devemos também encerrar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Santo que habita em nós. A solenidade da Santíssima Trindade nos convida a buscar e a viver a integração da unidade na pluralidade. A unidade na diversidade. Em Deus, pela ação do Espírito Santo, somos um. Mas cada um de nós temos um carisma, um dom e uma habilidade. E é necessário nos colocarmos esses dons, esses carismas, a serviço da comunidade para nos fortalecer na comunhão, na união. A Trindade Santa é comemorada em seu ser de relações mais profundas de amor. No seu ser, no seu agir, nesse conjunto dinâmico. Celebrar a Santíssima Trindade é relembrar e viver e reconhecer que esse Deus caminha conosco durante toda a história da salvação. As pessoas divinas, elas não agem isoladamente. Onde age o Filho, age o Pai e o Espírito Santo. Toda a nossa vida litúrgica, de modo especial a liturgia eucarística, a Santa Missa, é uma liturgia trinitária. Iniciamos com a Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Glória é uma oração trinitária, o Creio é uma oração trinitária. A oração eucarística dirige-se ao Pai por Cristo no Espírito Santo. Portanto, a liturgia ela é trinitária. É um Deus presente na nossa vida. É um Deus atuante na sua história. E por isso, não fique alheio a essa realidade. Deixe o Senhor tocar a sua vida. Deixe o Senhor tocar o seu coração. Deixe esse Deus que é uno trino, que toque a nossa vida e nos transforme. Mais uma vez eu quero dizer, o Deus Trindade é um Deus presente
e atuante na história humana e na vida de cada um de nós. Por isso, meu filho, minha filha, permita de que o Deus Trindade habita em você, o Deus uno e trino habite na sua vida. Repito, não é um Deus distante, não é um Deus abstrato, não é um conceito de divindade. Não é um Deus que simplesmente criou a humanidade e as pessoas e deixou a Deus dará por aí, né? Ao além por aí, né? Mas é um Deus providente que cuida. Mas é um Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que envia o seu Espírito Santo para fazer morada em nossos corações e para transformar a nossa vida e a nossa realidade. É um Deus de amor, de paz, é um Deus presente na vida da comunidade. Portanto, deixemos que a Trindade Santa nos faça comunidade, que nos façamos comunhão, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem uma profunda e verdadeira comunhão. A união, o respeito, o amor é fruto da graça de Deus. A divisão não é fruto de Deus, não é fruto da Trindade, não é fruto do Espírito Santo, porque a Trindade gera unidade, por mais que somos diversos carismas e dons. Portanto, é um Deus de misericórdia e de bondade, que perdoa a cada um e habita no meio de nós. Façamos essa experiência da Trindade em nossas vidas. Deixemos que o amor de Deus seja derramado em nossos corações. E deixemos que o Espírito Santo, que Deus que é amor, e nós devemos amar uns aos outros à semelhança do amor divino. Deixe a Trindade tocar a sua vida, o seu coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.